Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos abençoar a vida do Bruno. Muito obrigado pela vida desse irmão, que tem sido uma bênção no nosso meio, Pai. Muito obrigado pela vida dele, pela família dele, e em especial pelo coração dele, pronto para te servir. Em nome de Jesus, que ele seja ousado aqui para falar conosco, com o nosso coração, aquilo que o Senhor quer nos comunicar. E que o nosso coração seja como uma terra fértil, que frutifica a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Feliz ano novo. Ano chegou, né? 2025 está aí, né? Acredito que alguns em 2024, passando para 2025, disse assim: glória a Deus, mais um ano. E outros pensaram e falaram assim: graças a Deus que 2024 foi. Irmãos, mas eu quero dizer que o Senhor foi contigo, foi comigo, seja qual for a situação. Né? Eu lembro que eu passei de 2023 para 2024, no ano retrasado. Eu botei o joelho no chão e eu falei assim: Deus, eu não quero que 2023 nunca mais na minha vida. Eu tive a coragem de falar isso, de abrir a boca. E dei graças a Deus que 2024 chegou. Mas eu esqueci que os problemas não ficam lá, né? Os problemas vêm junto. E que eles continuam. Até a gente ter a maturidade espiritual para poder vencê-los. Eu acredito que muitos aí fizeram planos. E muitos fecharam um ano frustrados. Que não conseguiu alcançar aquilo que determinou na virada de 23 a 24. E que muitos também conquistaram muitas coisas. E que neste ano de 2025, eu tenho certeza que a gente abriu aquele papel de novo, ou aquela anotação, e vamos escrever novamente. Irmãos, mais uma coisa, o Senhor falou demais comigo, sabe? Uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus é maturidade espiritual. A gente ir, prosseguir, conhecendo cada dia mais o Senhor. E uma coisa eu parei e pensei, e eu falei assim: olha, eu vou escrever nada para esse ano. Eu vou escrever nada. Aí quando eu estava aqui dentro, eu só pedi 2 coisas para Deus. 2 coisas. Mas a principal delas foi a gratidão, irmãos. Que a gente nunca deixe de ter um coração grato. Marley falou isso aqui, ó: em tudo dai graças, no início do culto. Está com luta, está com aflição, está com dificuldade, dá graça, irmãos. Dá graça e glória a Deus. Faz o seu inimigo e o meu inimigo ir lá no chão. Sabe por quê? Que ele vai olhar e vai falar assim: meu Deus, como que aquele homem, aquela mulher está passando aquela luta ali, está com glória a Deus ainda? Meu Deus, como que aquele varão ali está naquele perrengue todo e ainda continua glorificando a Deus? Sabe por quê, irmão? Porque o que você vive, eu vivo, o que nós vivemos é tudo para Ele. Antes do mundo existir, Ele já era. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E mostrou que nós podemos sim vencer o inimigo. E nós podemos sim termos uma identidade de Cristo. E em Cristo. E para Cristo. Então naquele momento que eu estava ali, eu falei assim: olha, eu vou colocar aqui na verdade quantas pessoas eu quero ganhar para Jesus. Quantas pessoas esse ano eu quero discipular. Quantos homens que eu quero estar do ladinho. Eu estava em casa hoje ou ontem, e eu estava pensando em alguns irmãos aqui da igreja. Aí eu falei assim: Senhor, eu quero andar com Ele todos os dias esse ano. Com aqueles homens lá. Todos. E me deu uma alegria tão grande no coração.
Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente está junto, a gente cresce. Um vai apoiando o outro. Está em Eclesiastes, é melhor ser 2 do que 1. Porque 2 tem melhor paga do que apenas 1. Né? Então, se for colocar algo nesses pedidos de 2025, coloca uma coisa que para você e eu buscarmos diligentemente o Espírito Santo. Porque somente com Ele, transbordando em nossas vidas, que a gente vai conseguir vencer, irmãos. O mundo está anunciando a volta de Cristo. Falta pouco. Os sinais estão aí. Só quem finge cego não está vendo. Está anunciando o retorno de Cristo. Então não há mais tempo, irmãos. Vai chegar um momento que nós vamos conseguir contar e vamos conseguir ter comunhão somente com o povo, viu, de Deus. Eu estou falando uma coisa aqui, eu não estou profetizando, está lá na Bíblia. Vai chegar um momento que nem com a sua família você vai poder contar. Família mesmo de sangue que eu estou dizendo, tá? É somente com aqueles que estão no Senhor. Então tem um dos pilares aqui da igreja, ali está a adoração, né? Aqui tem 3 pilares, ó, a adoração, o outro pilar é a comunhão e o outro é o testemunho. Então é um pilar que chama comunhão. Então se você não está tendo comunhão esse ano com os irmãos, tenha. Porque o mundo está ficando pior e vai piorar mais ainda. E é nessa comunhão que nós vamos conseguir erguer. Então busque o Espírito Santo diligentemente. Mas eu vou te dar uma notícia boa ou uma notícia ruim. Aquele que nasceu e foi batizado no novo batismo, que é o batismo de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse, se você fez isso e declarou, nós temos o Espírito Santo. Essa é a boa notícia. Todos nós temos o Espírito Santo que estamos no novo batismo. Porque o batismo de João era o batismo da água. Mas depois Paulo falou lá em Atos que o batismo do Senhor era com o Espírito Santo. Ele foi até lá na casa de Cornélio, botou a mão, Pedro foi lá na casa de Cornélio, botou a mão, eles foram batizados, os gentios, e glória a Deus chegou para a gente. Mas a má notícia aqui que é, irmãos, que muitos de nós, estou falando na primeira da minha vida, tá? Estamos calando esse Espírito Santo que está aqui dentro. Através do nosso egoísmo, através das nossas vontades, através do nosso eu, nós estamos fazendo assim ó, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está doido para poder falar com a gente, para poder usar a gente, para poder fazer diferença nessa terra dos ventos. Assim, ó, doido. Então, se formos buscar algo, né, vamos buscar a presença de Deus nesse novo ano de 2025. Eu quero iniciar com um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Ali tem um contexto um pouquinho conturbado, mas Paulo está dizendo ali dos dons do Espírito Santo. Aí eu faço um convite para vocês, meus irmãos. Tem uma coisa chamada hermenêutica, que você vai aprender no Devarim. Esse ano está começando. Ali, ó. Pastor Elias, levanta a mão, Pastor Elias. Se alguém não conhece o que é o Devarim, que é a antiga escola Querite, né? O Devarim chama hoje. Procura ela, Pastor Elisângela. Você vai ver como você vai conhecer mais de como ler a palavra de Deus, de como aprofundar nas Escrituras. Eu aprendi. No capítulo 12, versículo 31, ali o contexto era o seguinte: a igreja de Coríntios estava querendo buscar dons, mas dons para poderem usufruir para a vontade própria e para ganhar benefícios com outros. Não para poder abençoar quem está ao redor. E Paulo está dando uma exortação neles. Mas ele fala uma coisa linda, 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 linda no final do capítulo 12. Ele fala assim: nem todas as traduções vão ter ela completa, tá? Deixa eu ver se essa aqui tem a completa. Essa tem, porque essa aqui é a corrigida, tá? A atualizada não vai ter a parte 2 do versículo, não, tá? Então, se puder acompanhar ali,
Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo está dizendo para a igreja, olha, se for para buscar dons, busca os melhores. Os melhores não quer dizer que eu e você vamos ter todos os dons, porque ele está mostrando aqui como que é um organismo orgânico dentro da igreja. Um é mão, o outro é pé, o outro é boca, o outro é cérebro, o outro é vista, é olhos. Cada um faz parte do corpo. Então, procurai com diligência esses dons. Mas ele está falando ali que quando você fizer isso e fazer isso com essa busca, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É nisso aí que eu quero entrar, irmãos, hoje. É nesse caminho mais excelente. É num caminho, sabe por quê? Quando eu busco um dom de línguas, eu busco um dom de interpretação de línguas para poder abençoar quem está ao redor. Quando eu busco um dom de profecia, eu vou profetizar, é para abençoar pessoas. Quando eu busco um dom de palavras, eu vou estudar e vou ser um mestre, é para abençoar quem está ao meu redor. Engana aquele que acha que o evangelho é para abençoar ele só. Nunca. Sempre foi para nós, não para eu. E esse dom excelente que ele está dizendo, ele continua lá no capítulo 13, 1 Coríntios. Qual que é, irmãos? O dom excelente é o amor. E quem não ama, meu irmão, eu vou te dizer que nunca usufruiu do verdadeiro evangelho. Quem nunca experimentou desse verdadeiro amor de Cristo e mostrou esse Cristo para o próximo, nunca usufruiu do verdadeiro evangelho. E nunca terá a plenitude de viver o evangelho. Em João, capítulo 15, falo João aqui que o Cezinho ama o João, não é? Ele falou assim, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E digo novamente, amai-vos uns aos outros. Esse é o evangelho, irmãos. É o evangelho sim do amor. A gente amar através dos dons que Deus nos dá. Amar através dos pertences que Deus nos dá. Estou falando que você não tem que pedir prosperidade, não, irmãos. Você tem que pedir, pede. Se você vai receber ou não vai, isso não é culpa minha, não. E nem sou eu que vou responder por isso. Pedir uma casa melhor, um carro melhor, pedir os filhos convertidos, peça, irmãos. Mas lembre de uma coisa. Se você for pedir isso, lembre que isso é para glorificar e honrar o nome do Senhor. Porque se você estiver pedindo isso somente para você, é o que diz lá na palavra. Pediu, não recebeu porque pediu mal. Pediu para o seu próprio deleite. Então peça sempre com fé, claro, mas saiba que tudo que você recebe ou que eu recebo não é para nós, não é para eu apenas, é para nós como igreja. Amém? Então a gente precisa, irmãos, cada dia mais nos desenvolver e nos aprimorar na palavra e no evangelho. Eu decidi um tempo na minha vida, que eu vi que eu estava pouco palavra, sabe? E muito tempo atribulado. E muito tempo assim dedicado a trabalho. Eu ir mesmo para a palavra e pegar um tempo do meu dia, mesmo que eu acorde mais cedo, mas diligentemente separar aquilo para o Senhor. Quando eu me converti, eu fui para o encontro num sítio, é como se fosse um encontro com Deus. Mas naquela época não tinha esse nome. E fui. E eu lembro que uma das ministrações, o jovem chegou e falou assim, olha, eu vou pedir vocês que no seu dia separe pelo menos 15 minutos do seu dia para
poder ter uma comunhão com o Senhor. Irmão, naquele dia, eu não me esqueço disso. Eu abri a boca e falei, cara, 15 minutos é muito pouco. Eu vou dedicar muito mais do meu dia. Ai, que vergonha, né? Que vergonha. Que vergonha. Ô, irmãos, para dedicar 15 minutos do dia para Deus hoje. Ó. Que suor. Mas vou te falar como que é importante você fazer isso e eu fazer isso. Eu dedicar. Aquele dia eu falei assim, irmão, eu cheguei para ele perto e falei assim, cara, você dedica muito tempo, muito pouco tempo do seu dia para Deus. Ele chegou para mim e falou assim, espera passar o tempo. Você vai me responder se é pouco ou não é. Irmãos, então, se há algo para poder buscar neste novo ano, busque ao Senhor. Em primeiro lugar, porque Ele vai te tirar de várias enrascadas. De várias e enormes enrascadas. Eu convertido, mais ou menos, uns 4 anos depois, eu tive uma experiência tremenda. E Deus me tirou de uma enrascada assim tremenda. Passamos uma luta. E eu fui indo visitar um cliente lá na Pampulha, eu passei na frente do Pique Pampulha, e passou um homem desembestado na minha frente. E eu estava assim, sabe, eu estava com a cabeça meio longe, preocupado demais, e freiei, porque era um quebra-mola, ele passou no quebra-mola e me xingou. E fui embora. Aí passando naquele viaduto ali sobre o aeroporto, sentido ali o IPVA Brasil, na Pedro I, era onde precisava visitar o cliente, veio um carro me fechando. Mas minha cabeça estava longe, sabe, irmãos? Eu passei, olhei assim para o lado, e era a pessoa, eu sou muito bom de fisionomia, e era a pessoa que passou na minha frente. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui embora. Clamei o sangue de Jesus. Na frente do IPVA Brasil, esse homem para o carro atravessado na frente do IPVA Brasil, para a Pedro I inteira. Tira a arma, bota na minha cabeça. Você tentou me matar, agora eu vou te matar. Eu falei, eu sou homem de Deus, faz isso comigo não. Faz isso comigo não. Ele puxou o gatilho e fez assim, sai do carro. Aí saí do carro, Pedro I parada. Estou parado. Botei a mão em cima do carro. Ele me revistou. Eu falei assim, rapaz, eu sou homem de Deus, eu falei com ele. E como que a gente andar no Espírito, viver no Espírito, o Espírito Santo traz para a gente a solução. Irmão, vocês lembram aquela passagem do homem de Deus, Eliseu? Toda vez que o exército da Síria ia atacar, ele ia lá, dedurava para o rei de Israel. E até que o rei da Síria falou assim, quem que é o dedo duro aqui? Aí um dos servos dele falou assim, não, tem um profeta lá que está te dedurando, Deus está falando para ele. Então vamos matar do profeta. Aí eles foram atados do profeta, você lembra disso, dessa passagem? Aí quando chegou lá no profeta, cercaram a casa dele, saiu o profeta e o moço do profeta. Aí o moço do profeta falou assim, nós estamos perdidos. Aí o profeta falou assim, tá não. Deus, abre os olhos dele. Mostra para ele que maior está conosco do que está com eles. Aí ele viu carros, carruagem de fogo. Escutando. Eu botei a mão lá e eu lembrei dessa palavra. E eu falei em voz alta, eu falei assim, Senhor, maior é o que está comigo do que o que está com ele. Eu não deu 1 milésimo de segundo que eu parei de falar, saiu 3 homens armados do meio da multidão, baixa a arma. Eram delegados da Polícia Civil que estavam indo para um lugar. 3 por 1, meu irmão. Botou a arma na cabeça dele e falou assim, baixa a arma. Eu falei assim, glória a Deus. Aí eu falei, o que foi? Meu Deus é muito maior. O que foi? Aí o cara falou, não, vem cá, fica aqui quietinho aqui do meu lado aqui, que eu conheço ele. Ele era uma pessoa que estava afastada da polícia por causa de problemas psiquiátricos. Mas Deus me livrou ali.
Glória a Deus. Então, quando a gente está com o Espírito Santo, irmãos, Deus nos livra de muita enrascada e de muitos problemas. Eu tive que ter esses impactos assim para converter, viu, irmão? Muito. Uns testemunhos muito doidos. Depois, se quiser sentar, eu tenho uns testemunhos loucos para vocês não acreditam. Porque eu era aquela pessoa que mais criticava crente. Se uma pessoa que era contra crente, era eu. Então, Deus teve que saber onde agir para poder converter. Mas é isso que nós estamos glorificar, irmãos. Que mesmo a situação que a gente passou, até hoje, ou 2024, 2023, como eu comentei aqui, nós estamos de pé no Senhor. Nós estamos de pé com o Senhor. Irmãos, nós não temos controle de nada. Engana um homem a achar que tem controle das coisas. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a um segundo. A gente imagina o que vai acontecer. Mas eu vou falar que em 2025, meu irmão, você não tem controle de nada. Eu não tenho controle de nada. Mas nós temos um Deus que tem controle sobre tudo e todas as coisas. E se nós depositarmos a nossa confiança nele, ele vai fazer por nós. Mas eu vou voltar a falar. Busque diligentemente o Espírito Santo. Se desligue cada dia mais das coisas do mundo. Quando eu estava ali na virada para 2025, agora aqui na igreja, uma das coisas que eu pedi foi isso. Eu pedi para Deus me desligar de uma coisa que eu estou muito agarrada nesse mundo. Sabe para quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus vive em nós. Mas para Ele cada dia mais transbordar em nós, a gente precisa pegar essas coisas e desligar. A gente precisa desgarrar dessas coisas do mundo. Aí Ele vai tendo liberdade para falar. Ele é cavaleiro, irmãos. Ele não vai arrombar a porta do teu coração, da tua vida, dos teus filhos. Não vai arrombar a porta. Não vai arrombar. Eu lembro de um homem na Bíblia que é José. Sempre me identifiquei com a história de José, irmãos. Sempre. Todos conhecem a história de José? A história de José começa em Gênesis capítulo 37. José ali, tem sonhos. A Bíblia é clara, fala lá que o pai dele amava muito ele e deu para ele uma túnica colorida, né? De várias cores. Para destacar dos irmãos. Ó, você é diferentão mesmo desses homens aí, ó. Mas a Bíblia fala porque ele amava ele, né? A gente não pode torcer as coisas não, viu, irmãos? A Bíblia fala lá claramente também, no capítulo 37, que Jacó amava muito ele porque ele era o filho da velhice dele. E era o filho de um milagre. Você está lembrado que a mãe dele, Raquel, era estéril? Lembra disso? Porque na hora de sair da casa do pai, que é Labão, ela pegou um santo de barro lá e sentou em cima dele. Então tá, não vou contar a história toda não. Mas é isso, para a gente tentar entrar aqui no contexto. E José, naquele momento, ele teve 2 sonhos. Um dos feixes, ele era um deles, os outros se curvavam. O segundo sonho era que ele tinha um sol, a lua, o pai e a mãe, e mais 11 estrelas que também se curvavam a ele. Bom disso? Beleza. E os irmãos dele se invejaram dele. E pegaram ele, na hora que ele foi lá, porque o pai dele usava ele para dedurar também, mas também o negócio também era bem complicado, né? Vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo e traz para mim as notícias. Ele era o X9, vamos falar assim, ele era o X9, né, da família. E quando ele foi, em um dos momentos que ele foi lá ver os irmãos dele falaram assim, lá vem um sonhador, vamos matar? Aí Rubem falou assim, não mata não. Só houve um temorzinho de Deus ali no coração dele, não mata não. Ó, tá vendo aqui, ó, essa vala aqui, ó. Vamos pegar ele, vamos jogar ali dentro. E vamos ver o que a gente faz com ele. Aí julgou. Aí Rubem pegou a túnica dele, de muitas cores, e Rubem foi para outro lugar. Aí veio uma caravana de ismaelitas, né? Vocês lembram quem que era Ismael, não lembra? Era o tio-avô dele, não era? Então era a família dele, olha as coisas aí perseguindo. Ó. Mas não vou entrar nesse mérito não, porque isso virou outra pregação.
Mas olha, os ismaelitas ali, estavam ali, pegaram ele, venderam eles por 20 moedas de prata. Vendeu. Para depois dizer que ele tinha morrido, pegaram um cabrito, mataram o cabrito, pegaram o sangue do cabrito, colocaram ele na túnica dele, e voltaram, aí Jacó teve ele como um morto. Ele foi depois para o Egito, não foi? Foi vendido para Potifar, um eunuco de Faraó. Não era isso? O chefe da guarda dele. E a mulher de Potifar deu em cima dele. E ele fugiu. Tentação não enfrenta, tentação a gente, foge. Mas para a gente fugir de tentação, a gente tem que ter domínio próprio e tem que ter o Espírito Santo. Eu estou te contando tudo isso aqui, irmãos, para mostrar que a busca diligente do Espírito Santo é uma caminhada. José, no início da história, eu comecei a contar, ele tinha 17 anos. E ele, na história da caminhada dele, que ele foi aprendendo quem era Deus realmente. É claro que ele ouviu falar de quem era Deus com o pai dele, Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você sabe por que fala isso na Bíblia? Vou falar algo tremendo que para você segurar e ver que Deus é um Deus de promessa na sua vida e uma promessa na minha vida. Deus de Abraão, porque é um Deus que faz promessas. A promessa é que ele seria pai de multidões. O Deus de Isaac é um Deus que cumpre a promessa, porque Isaac nasceu e foi o início da multidão. E o Deus de Jacó é um Deus que dá continuidade nas promessas. Então aquele homem passou o que passou, foi para o cárcere depois, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e pediu para o copeiro lembrar dele e não lembrou. Ficou 2 anos ainda na prisão para depois lembrar e interpretar o sonho de Faraó e assim se tornar governador do Egito. Sabe por que ele enfrentou tudo aquilo, irmãos? Porque ele sabia que o Deus de Abraão, que é o Deus que faz promessa, o Deus de Isaac, que é o Deus que cumpre a promessa, e o Deus de Jacó é o Deus que permanece com a promessa, que dá continuidade, ele precisava dar continuidade com aquela promessa. Ele precisava dar continuidade com aquela promessa. Sabe por quê? Porque dali surgiu as 12 tribos de Israel. Foi dali de Jacó, as 12 tribos. E onde os filhos deles se tornaram tribos, que foi Manassés, foi o primeiro, depois Efraim. Quem não se tornou tribo dos 12 foi José e foi Levi. Aprende no Devarim, tá? Lá tem. Mas eu quero dizer aqui, irmãos, o seguinte, que Deus é um Deus de promessas. É um Deus que promete para mim, promete para você, promete para nós, é um Deus que cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre promessas. E é no decorrer da caminhada minha e sua com o Senhor. Agora eu quero falar aqui. Imagina, vamos parafrasear aqui. Imagina Deus chamando José, com 17 anos. Vem cá, José, senta do meu lado aqui. Vem cá, senta aqui. Eu vou te contar tudo que você vai passar. Seus irmãos vão te invejar. Você vai ser jogado numa vala. Você vai ser vendido como escravo. A mulher vai te caluniar e você vai ir para a prisão por causa disso. E na prisão você vai interpretar sonho e ninguém vai lembrar de você. E só depois de 2 anos na prisão que você vai se tornar rei do Egito. Você topa passar por tudo isso? Pode mudar um pouquinho aqui, não, Deus? Um pouquinho ali. Mas eu quero ser o rei do Egito. Mas dá para dar uma mudadinha aqui, uma mudadinha ali, não. Imagina, irmão, se Deus contar a sua vida toda para você, tudo que você ia passar, você topa ir. Fala, Deus, eu até topo, mas vamos mudar um pouquinho. Mas tudo que você passou até hoje, meu irmão, te fez ser o que você é hoje. Essa bênção. Não queira mudar nada na sua história, não. Primeiro que a gente não volta atrás. Mas hoje você e eu podemos mudar. E ter uma nova história. Amém? Então Deus tem um Deus de promessas. Ele é um Deus que
cumpre essas promessas na minha vida e na sua vida. E como que a gente busca esse Espírito Santo, irmãos? Adora o Senhor. É em tudo que você fizer. Glorifica Ele. Aqui na igreja, na sua casa, no trabalho, na sua família. Glorifica Ele. Deus está fazendo um mover muito grande aqui nessa igreja. O Torben não veio aqui à toa. O Tom Characatá não veio aqui à toa. Deus está falando para mim e para você. As almas estão gritando, estão gemendo, estão precisando que eu e você vá e abra a boca e fale. Se você não tem o Tom até falou uma coisa que é poder matar a nossa reputação, né? E é verdade mesmo. Se eu e você não temos esse costume, que a gente começa a ter. Eu, graças a Deus, irmão, desde quando eu converti, eu tive esse costume. Andava muito de ônibus, sentado do lado assim, do ônibus, Deus falava assim, prega para ele. Eu pregava. Ia no avião sem trabalhar, pega para ele, eu prego. Até hoje eu faço isso, irmãos. Até hoje eu faço. Tem hora que eu faço, não, Deus, deixa eu quietinho aqui. Está tão bom. Mas você quer que eu vou lá? Então tá bom. Mas quando você não vai, irmãos, o coração pesa, nossa, mas dá angústia. E Deus, mas nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós estamos aqui para isso. Então, qual que é a nossa promessa? Foi profetizado lá em Isaías, foi profetizado em Jeremias, a nossa promessa foi um mistério ser revelado, Jesus Cristo. Qual foi a promessa que Jesus Cristo nos deu? Que Ele enviaria o Consolador. E qual que é essa promessa que o Consolador nos deu? Que a gente precisaria testemunhar de Jesus Cristo para poder falar o que Jesus Cristo quisesse que a gente falasse. Está em João capítulo 16, irmãos. Ou seja, anunciar o Evangelho. Então nós temos uma promessa, Jesus Cristo, glória a Deus, morreu por nós. E nos enxertou na videira. E Ele enviaria o Consolador, também cumpriu. Agora nós temos que cumprir isso aí, que é levar o Evangelho. Então, se você colocou vários pedidos e vários planos que você fez para 2025, eu peço que você, pelo menos hoje, vá lá e revise eles. Veja se o Senhor está lá como prioridade. Veja se o Senhor está ali como sendo o primeiro a ser glorificado desses planos. Se não tiver, irmãos, pare e repense. Foi aquilo que eu disse no início. Se a gente tem o Espírito Santo, Ele vai tirar a gente de várias ciladas. Vai evitar da gente passar coisas que a gente não precisaria passar. Já viu quando o filho quer fazer as coisas? Não, deixa eu fazer. Você fala assim, gente, eu já passei por isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Ele, mas eu quero fazer. O Espírito Santo vai ser a mesma coisa. Então vai, meu filho. Vai, borboletinha, vai. Vai, borboletinha. Aí vai dar cara, vai dar os burros na água. Né? Amém, irmãos? Vou prolongar, não. Espero que o Senhor tenha falado no nosso coração. Viu? O Evangelho é para a gente amar o irmão. Amar o irmão como Cristo amou a igreja. Amar com diligência. Amar não importando as circunstâncias. Amar não importando se você vai ter reciprocidade ou se não vai ter. Se você vai ter algo em troca. Mas ame. Mas esse amor só consegue com o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito. O primeiro fruto do Espírito é o amor. Quem quiser comprovar lá, dá uma olhada. Capítulo 5, versículo 22. Gálatas. É o amor. Amém, irmãos? Vamos orar? Mas eu queria fazer uma oração especial. Pode levantar, irmãos. Eu queria fazer uma oração especial para aqueles que se sentiram mesmo tocados pelo Senhor hoje e que parou e refletiu. Será que realmente meus planos estão sendo a prioridade de Jesus Cristo?
Não precisa que você se manifeste, tá? Não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu peço que você coloque a mão no coração. Coloque a mão no coração. Se essa palavra falou com você, se você realmente disse, o que eu pedi, o que eu planejei, o que eu coloquei na mão aqui, realmente Deus não está com prioridade. Realmente a minha busca não está sendo diligentemente o Espírito Santo. Eu vou fazer essa oração. Sabe por quê, irmãos? Porque vai passar um dia após o outro, a gente não tem controle de nada, a gente não sabe nem o que vai acontecer esse ano. As pessoas dão previsões, e elas estão as piores, viu? Eu que acompanho esse mercado financeiro, mercado bolsa, as previsões desse ano são as piores. Eu nunca vi previsão tão ruim igual essa, dos anos que passaram. Não sou nenhum expert, quem é expert vai ganhar muito, mas não sou muito expert. Mas as previsões não são boas. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero que a sua esperança e a minha esperança estejam no Senhor, que é quem pode nos guardar e nos salvar. Ó Deus, eu te glorifico, Deus. Eu te glorifico, Deus, porque a palavra é sua. E o Senhor tem um compromisso com a tua palavra. Ela não volta vazia, mas ela prospera para a qual foi designada, por desígnio que o Senhor tem nela. Para aquilo que ela foi designada. Ó Pai, eu te peço, Deus, todos aqueles que estão aqui, ou que estão representando alguém, e que colocamos em nossos sonhos, os nossos planos no Senhor, mas que ao refletir, ao pensar, vimos realmente que a prioridade ali não está sendo o Senhor, Deus. Que a prioridade dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos anseios não tem sido o Senhor. Em primeiro lugar, eu te peço perdão, Deus. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa porque nós temos conhecido o Senhor cada dia mais. Nos perdoa, Deus, porque o Senhor tem falado conosco, Deus, com alguns até de forma audível. Mas o Senhor tem falado aqui, Deus, de forma tremenda nesse lugar. Deus, eu peço que o Senhor possa alinhar e realinhar os nossos desejos, os nossos anseios, o nosso coração com o teu coração, com os teus desejos, com o teu propósito para nós nessa terra viventes. Só assim estaremos na plenitude do Senhor. Que possamos obedecer, Deus, a tua voz. Porque a obediência gera amor. A obediência gera amor. Nos ajuda a ser obedientes, Deus. A colocar o sonho em primeiro lugar. Eu sei que não é fácil, Deus. Da forma que o mundo nos envolve, da forma que o mundo joga enxurradas, cachoeiras em nossas vidas. Mas nos ajuda, Deus, a permanecer de pé, a ficarmos firmes e unidos como irmãos, comunhão, na adoração, na comunhão e no testemunho. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Dá salve de palmas para Jesus, tá? Amém.